Melhores e piores câmbios automáticos do nosso mercado, parte 2. Para você que ainda não viu a parte 1, vou deixar o link ao final desse vídeo. Lá já estava ficando bem extenso, então resolvi dividir em duas partes. Para você que está pensando em comprar um carro automático, vem comigo que eu vou trazer aqui todos os detalhes para você observar antes de levar um carro desse para sua garagem. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E como eu disse lá na primeira parte, tenho que frisar aqui novamente, claro que para toda regra tem sua exceção. Tem câmbios que eu vou falar aqui que tem um histórico maior de ser problemático, mas não quer dizer que todos vão ter esses problemas, né? Só que a chance é maior de acontecer. Então, tenho que ressaltar aqui nesse vídeo. Talvez você tenha um pouco mais de sorte, mas outra pessoa pode não ter. E além disso, tenho que falar também que não existe câmbio inquebrável. Vou falar aqui de bons câmbios bem resistentes, confiáveis, mas que também tem a sua chance de dar problemas. Mas se você cuidar bem dele, você já reduz bem a chance de ter maiores problemas. Dito isso, vamos começar aqui falando dos câmbios Hyundai e Kia. Começando lá com os 4 marchas, né, um pouco mais antigos. Aqui a linha F4A42. Câmbio convencional acoplado ao motor por conversor de torque, vinha na Tucson de primeira geração e na Sportage com motor 2.0 ou V6. Aqui é uma transmissão bem dimensionada para esses motores 2.0. Se sai muito bem, faz boas trocas de marcha, suaves, sem maiores trancos. O problema desse câmbio é quando ele vinha nas Tucson Sportage com motor V6. Aí ele ficava um pouco subdimensionado, costumava quebrar com um pouco mais de facilidade por causa desse torque extra aí dos motores V6. Porém, tem que ser ressaltado aqui também que, com relação ao câmbio manual, esses automáticos aqui tendem a elevar um pouco mais o consumo de combustível também. Mas são bons câmbios, bem resistentes. Se você cuidar bem dele, na versão 2.0 não deve te dar maiores problemas. E também tem a versão desse câmbio aqui com 5 marchas. Ele é o F5A51, também da mesma forma convencional, acoplado ao motor por conversor de torque. Esse câmbio já vinha no Azira até 2010. Nada mais é que o F4A42 com uma marcha a mais. Porém aqui ele tem uma maior resistência ao torque de entrada, né? Então bem dimensionado para o Azira, que já vinha também com motor V6. Nesse caso aqui não tem muitos relatos de problemas, defeitos crônicos, é de fato um bom câmbio bem dimensionado para o Azira V6. Também temos os câmbios automáticos de 4 velocidades para os carros mais compactos, né? Teve aquela primeira linha lá, né, o A4CF0, depois veio o CF1 e o CF2. Atualizações mecânicas ali bem sutis ao longo dos anos. É um câmbio de 4 marchas convencional, também acoplado ao motor por conversor de torque. Vinha no HB20 1.6 até 2015 e no i30 2.0 de primeira geração. Apesar desse câmbio ter apenas 4 marchas, é um câmbio também considerado bem resistente, confiável, bem dimensionado para o torque de saída desses motores. Porém, aqui vai mais o detalhe para o carro que ele vem equipado. No HB20, que é um carro um pouco mais leve, esse câmbio ele se sai melhor, ele vai ter uma estratégia de troca de marchas um pouco melhor, não vai aumentar muito o consumo de combustível. Porém, no i30, que é um carro mais pesado, ele vai sofrer um pouco mais ali para encontrar a melhor relação de marcha e torque ali a todo momento. Então, ele tende a aumentar um pouco mais o consumo de combustível desse veículo, comparado com o câmbio manual. E a propósito, eu já fiz uma avaliação completa sobre o i30 com esse câmbio, vou deixar o card aqui em cima para você assistir depois, mas é um câmbio que se comporta bem no uso mais moderado, ele não vai ter histórico aí de quebras com facilidade, mas como eu disse, o desempenho acaba ficando um pouco prejudicado. Em questão de defeitos, como eu falei, não tem muitos defeitos crônicos. A maioria dos problemas que acontecem com esse tipo de câmbio está relacionado mais à desatenção na troca do fluido no tempo correto. E isso pode causar um desgaste excessivo de corpo de válvulas, falhas de lubrificação, entupimentos, perda de potência, trancos nas trocas de marcha, nas arrancadas, entupimento de filtro também, dentre outros problemas, que são detalhes para você observar quando estiver olhando um carro desse para comprar.
E esses problemas também, eles se estendem para a linha dos câmbios de 6 marchas aí da Hyundai, né? Os A6 GF1, A6 MF1, MF2, MF3, que também são câmbios convencionais, acoplados ao motor por conversor de torque. Esses câmbios aqui já vinham nos HB20 1.6 de 2016 em diante, nos i30 de segunda geração, né, com motor 1.6, depois viria com motor 1.8, Creta 1.6, Elantra, iX35 2.0, Kia Soul, Sorento 2.4, Sportage 2.0 e até no Veloster. Também não tem maiores históricos de quebras crônicas. Os problemas relacionados a esse câmbio geralmente estão mais ligados a uma desatenção na troca de óleo no tempo correto. Esses câmbios aí da linha GF, MF, vêm equipando geralmente os carros de entrada e os carros médios da Hyundai e Kia. E para os veículos de maior porte, a linha de câmbios aqui é o A6 LF1, LF2 e LF3. Também 6 marchas, convencional, acoplado ao motor por conversor de torque, mas com uma resistência maior ao torque de entrada, para equipar a Zira de 2011 em diante, Santa Fé V6, Sonata 2.4, Kia Cadenza e o Sorento V6. Também da mesma forma, sem maiores relatos de problemas crônicos, desde que observada a manutenção preventiva. Então, dica, tá olhando um carro desse para comprar? Veja o histórico de manutenção, se já foi feita as trocas de óleo ali no tempo correto, troca de filtro do câmbio também é importante, que dessa forma você vai evitar maiores problemas e maiores gastos inesperados no futuro. Passando aqui agora para os câmbios da Mitsubishi, começando aqui com os R4A51 e V4A51, são automáticos convencionais de 4 marchas, acoplados também ao motor por conversor de torque. Vinha na Pajero Sport, Pajero Dakar de 2010 a 2013, TR4 e os antigos Galant. Aqui também são câmbios bem robustos, confiáveis, porém para a época. São câmbios um pouco mais antigos, de carros um pouco mais antigos que talvez você encontre com quilometragens um pouco mais elevadas. Então, mesmo tendo passado por todas as manutenções preventivas periódicas, existe ali um desgaste natural de qualquer peça mecânica, de qualquer propulsor, câmbio, conjunto mecânico, tudo vai se desgastar com o tempo. Se você pegar um carro desse com alta quilometragem, pode ser que já esteja na hora de fazer uma manutenção corretiva um pouco mais pesada. Se você não quer passar por isso, eu diria para evitar um pouco esses carros aí com esses câmbios. Sem falar que para esses mais antigos aí, as peças de reposição também acabam sendo um pouco mais difíceis de encontrar, ainda mais tratando de Mitsubishi, que não vendeu tanto assim, tanto volume de carros no mercado quanto várias outras concorrentes. Então, algo para ficar atento. Eu diria que dá para começar aí com os mais novos um pouco, que é a linha de câmbios de 5 marchas aí, né? Os R5A51, V5A51 e V5AWF. Veio na Pajero Dakar após 2014, Pajero Full, L200 Triton e na Hilux também, curiosamente, que são basicamente a linha R4 e V4 com uma marcha a mais. Porém, são mais recentes no mercado, tem mais peças de reposição um pouco, são igualmente robustos e confiáveis, porém você já vai encontrar mais facilmente carros com esse câmbio com a quilometragem menor. Então você já estende muito o prazo de uma possível manutenção corretiva que esse câmbio possa vir a sofrer. E se você me perguntar aqui de problemas crônicos, não tem maiores relatos de defeitos crônicos. A maioria deles também está relacionada com falhas ali na manutenção periódica preventiva. Aí é claro que vão gerar aqueles problemas lá conhecidos de trancos nas trocas de marcha, nas arrancadas. A gente vê isso acontecer muito na linha Pajero, né? Aqueles trancos nas trocas de marcha, ao arrancar ali, ao colocar em D também. Não é 100% das vezes, mas em sua grande maioria está relacionado aí com uma falha na manutenção preventiva. Também na linha Mitsubishi ainda temos a linha de câmbios automáticos convencionais de 6 marchas. Aqui é o W6AJA, vinha na Outlander V6 e na Outlander Diesel. Também igualmente resistente e confiável aos demais câmbios aí da linha Mitsubishi, mas é claro, se tiverem sido bem cuidados. Passando aqui agora para os câmbios da linha Nissan, Renault e Mitsubishi, conhecidíssimos aí do mercado, né? Vamos falar dos CVT, linha JF011E, que posteriormente foi atualizado para o JF015E.
acoplado ao motor por conversor de torque, veio na SX, na Outlander 2.0, no Lancer, Fluence e no Sentra. E dependendo do veículo aqui e do ano, ele tem algumas diferenças, tanto mecânicas quanto eletrônicas. Por exemplo, no Nissan ele não conta com sistema de trocas manuais, né, sequenciais. Aqui ele é um CVT raiz que não simula marchas. Já nos Renault e Mitsubishi, o projeto eletrônico ele foi diferenciado para poder ter essa opção. Por exemplo, o Fluence ele tem a opção de trocas na alavanca. Já os Mitsubishi utilizam as borboletas atrás do volante. E no caso aí, né, dos Renault e Mitsubishi, esse CVT ele simula 6 marchas. Então aqui é um câmbio com a proposta um pouco mais esportiva. Já lá no Nissan é um câmbio de proposta bem mais tranquila, vamos dizer assim, né, mais familiar, que não permite muita intervenção ali do motorista. Mas ainda assim, se você não estiver usando o modo sequencial, né, no Fluence e nos Mitsubishi, deixar ali no D, ele vai ter um comportamento de um CVT raiz também. Ele vai subir a rotação ali quando você exigir, ou vai manter a rotação mais constante ali baixa quando você estiver andando de forma mais tranquila. Os problemas mais comuns desse câmbio são com relação a superaquecimento, principalmente na linha JF011, né, que foi a primeira geração desse câmbio. Nesse caso, a maioria desses problemas foi resolvido com a instalação de um kit verão, né, que era um trocador de calor para poder reduzir a temperatura do óleo ali dentro do câmbio. Porém, aqui cada montadora foi adotando esse trocador de calor em períodos diferentes. Por exemplo, lá na Renault, o Fluence sempre teve esse trocador de calor, desde quando foi lançado lá em 2011. Já na linha Mitsubishi, por exemplo, esse trocador de calor ele foi adicionado ali em meados de 2014, 2015. Então os anteriores a esse ano, que não tinha esse dispositivo, acabavam passando por mais problemas de superaquecimento. Já na linha Nissan também, esse problema foi corrigido ali em meados de 2014. O câmbio foi atualizado e daí para frente ele passou a ser chamado pelo código de JF015E. E além do trocador de calor em si, algumas outras atualizações foram feitas, como por exemplo, teve um trabalho ali de redução de atrito desse câmbio, modificação também da faixa de relação de redução da correia, mudando ali um pouco ali as relações de marchas, né, entre aspas, e também a diferença mais visível de um câmbio para o outro é que os mais novos já não contam com vareta de medição de nível. Já os anteriores, né, os JF011E, ainda tinha vareta de medição de nível do fluido. Só que esse problema de superaquecimento ele tinha uma causa raiz, não é o superaquecimento em si, né? Esse câmbio ele tem uma certa tendência a ter um desgaste maior um pouco ali do corpo de válvulas, tanto os mais antigos quanto os mais novos. Então o que acontece? Aquele material que vai se desprendendo do corpo de válvulas, ele vai se juntando ali com o fluido, vai passando por toda a transmissão e ele vai causando alguns entupimentos e algumas galerias mais estreitas por onde passa, principalmente ali no filtro. E como ele causa entupimento, ele vai atrapalhar um pouco aquele fluxo de óleo que também ele tem a função de refrigerar esse câmbio. A consequência é o superaquecimento. O trocador de calor, ele meio que tampa o sol com a peneira, né? Ele é útil sim, com certeza. Ele vai fazer essa transmissão trabalhar numa temperatura um pouco menor, mas dependendo da situação de exigência ali, ainda pode acontecer o problema de superaquecimento. Então a causa raiz é outra, que geralmente está relacionada também com não observar o prazo correto de troca do fluido desse câmbio, não observar o fluido correto recomendado no manual do proprietário. Então acaba se rodando um pouco mais com aquele fluido ali e o corpo de válvulas que já tem a tendência a ter um desgaste um pouco mais acentuado vai acabar desgastando mais ainda e causando todos esses problemas. E como que você, ao olhar um carro desse para comprar, fazendo o test drive, como que você descobre se ele pode estar passando por esse problema ou não? Geralmente, quando já está tendo esses problemas de entupimento e antes mesmo de ter os problemas de superaquecimento, você já vai perceber uma falta de força ali nas arrancadas, nas retomadas de velocidade também. Pode haver até mesmo um travamento da relação de marchas, a correia ela vai ficar apenas numa relação
então ele vai subir o giro até uma determinada rotação e a velocidade vai acabar ficando travada ali, pode até cortar giro, o que é um clássico problema ali da correia do câmbio travada. Além disso, se observa muito, principalmente no Fluence, um zumbido bem irritante, um zumbido alto ao rodar com esse carro. Até mesmo ali ele parado ali no D, você percebe um zumbido que não é muito característico de um funcionamento normal. Dá para notar. Também está relacionado com esse problema aí no câmbio. Mas é claro que qualquer outro carro que também utiliza esse câmbio pode apresentar esse zumbido. Então perceberam que todos esses sintomas aí estão relacionados com uma deficiência de pressão hidráulica? Ou seja, muitas vezes causado por entupimento de um animalho ali que se desprendeu da parte interna do câmbio. Então é algo para ficar atento. São excelentes câmbios, bem eficientes, confiáveis, mas não aceita você ficar deixando aquela manutenção preventiva ali para depois, não aceita qualquer óleo, tem que ser o óleo recomendado no manual do proprietário. Fazendo dessa forma, a chance de você ter problemas vai ser bem menor. E se mesmo assim você, com todos esses cuidados, ainda aparecer os problemas de superaquecimento ou algum outro desses sintomas aí que eu falei, não insista em ficar rodando com esse carro dessa forma, porque esses problemas eles vão se agravando com o passar do tempo e vai ficando cada vez mais difícil e mais irreversível de resolver esses problemas. E manutenção corretiva em câmbio CVT não é barato, costuma ser até mais caro do que nos câmbios convencionais. Então fique ligado nesse detalhe, não insista com um câmbio desse se estiver apresentando problemas, leve numa oficina especializada o mais breve possível. E falando aqui dos câmbios exclusivamente da linha Nissan, tem o conhecido aí, né, de 4 marchas convencional, é o RE4F 03A ou B, também acoplado ao motor por conversor de torque, é o câmbio que vinha na Livina, no Nissan Tida e no Sentra até 2006. Também é um bom câmbio, confiável, se bem cuidado, obviamente, se feitas as trocas ali de fluido e filtros no tempo correto, pode não te dar maiores problemas. Talvez ele vá aumentar um pouco o consumo de combustível. Mas também tem o detalhe, aqui no caso do Sentra, de vir apenas nos Sentras bem mais antigos. Então, a chance de você pegar um Sentra desse com uma quilometragem mais alta e o câmbio também bem mais usado, vai ser maior. Então, eu diria para você evitar pelo menos o Sentra, né, de 2006 para trás com esse câmbio. Já as Livina e os Tida um pouco mais novos, se você encontrar com a quilometragem um pouco mais baixa, pode ser uma boa opção de compra com certeza. Mas vamos falar agora dos câmbios da linha Toyota. Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E falando aqui dos câmbios automáticos Toyota, começando com os convencionais de 4 marchas, a linha U340E e F e U341E e F. Acoplados ao motor por conversor de torque, vinha no Corolla de geração 8 e 9, né, o famoso Brad Pitt, e até no geração 10 até 2014, com motores 1.6, né, os antigos Corolla 1.6 e motor 1.8. Excelentes câmbios, quase que unanimidade aí no mercado, entre as oficinas especializadas também, que são câmbios bem resistentes, confiáveis, que não quebram com facilidade, mas é claro, também exigem o cuidado preventivo. Aqui é um câmbio de trocas suaves, sem trancos, bem confortável, com ótimas relações de marchas, tem uma boa desmultiplicação de marchas ali que tornam esses carros até bem econômicos, se formos comparar aqui com suas versões de câmbio manual. Porém aqui tem uma leva desses câmbios aqui para você ficar atento, que é nos Corolla G10 de 2009 a 2012. Tiveram uma incidência um pouco maior de
quebras. É algo até impensável, maluco, né, de se falar aqui de um Toyota, né? Mas existem sim vários relatos na internet, é só você pesquisar que você vai ver. Longe de ser um câmbio assim problemático, que todos vão dar problemas, sabe? Mas nesses anos modelo aí que eu falei, é um pouco mais fácil de passar por problemas. Então não é só porque é um Corolla que você vai comprar de olho fechado, né? Como qualquer outro carro, você tem que ir lá, ver se foi feitas as manutenções preventivas, troca do fluido no tempo correto, troca do filtro, para você não ter maiores problemas. Até nos mais antigos, que não tem muitos relatos de problemas crônicos, você também tem que ter esse mesmo cuidado. Por quê? Se você pegar, por exemplo, lá um Corolla 2003, 2004 automático, top, carrão, mas você encontra muitos desses Corollas hoje em dia aí com 250 mil quilômetros, 300 mil, 400 mil quilômetros. Então, são câmbios mais rodados que, mesmo tendo sido bem cuidados, podem passar por alguns problemas de manutenção corretiva. Volto a dizer, é um baita carro resistente, confiável, mas como qualquer outro, tem que ser bem cuidado. Lá no manual do Corolla, a recomendação é que, dependendo das condições de uso, né, se for um uso um pouco mais severo, você deve fazer a troca do fluido completa com o filtro desse câmbio a cada 80 mil quilômetros ou 4 anos, o que ocorrer primeiro. Então, se você for pegar um carro desse aí com 200 mil quilômetros rodados, vamos dizer, ele já tem que ter passado por pelo menos 2 trocas de fluido preventivas. Tem que estar lá constando ou no manual do proprietário ou em notas, né, da própria oficina que fornece aí para o cliente. Tem que estar lá provando que esse câmbio já passou por essa manutenção. Se não, eu diria para você olhar outros exemplares, olhar com calma para evitar de pegar um carro que possa te dar problemas futuros. Aí passamos para essa linha de câmbios um pouco mais resistentes, né? A linha U140E, 240E e 241E. Também é automático convencional de 4 marchas, mas vinha no Corolla 2.0, né, de geração 10, na RAV4 2.0 até 2013 e no Camry 3.0. Aqui também já é um câmbio com menos relatos de quebras, porque ele é mais resistente para aguentar esse torque adicional desses motores maiores aí da linha Toyota. Então, também bem confiáveis, bem resistentes. Assim como a linha acima deles aqui, né, que é a linha dos U151E e F, que vinha no Camry 2.4, 3.0 e 3.3. Também bem confiáveis. E na linha aqui dos CVTs, né, chegamos na linha K110, 111, 112, acoplados ao motor por conversor de torque, veio no Corolla de geração 11 e em diante, na RAV4 após 2013, ótimo câmbio, bem confiável, resistente, de ótima eficiência, utilizado até hoje e projetado para uma vida útil de 300 mil quilômetros. Claro, se você também respeitar as trocas preventivas periódicas do fluido dele. De acordo com o manual do proprietário, também aqui é recomendável fazer a troca do fluido a cada 80 mil quilômetros ou 4 anos, o que ocorrer primeiro. No caso da RAV4, equipada com tração integral nas 4 rodas, você também tem que ficar atento com a substituição do fluido do diferencial traseiro, que muita gente esquece, e da caixa de transferência também, que são tão importantes quanto o próprio fluido do câmbio. Não adianta cuidar bem do câmbio e não cuidar da parte da tração integral. Vai te dar problemas também da mesma forma. E voltando aqui nos automáticos convencionais de 4 marchas, temos o U240E, que nada mais é que o mesmo câmbio lá do Corolla, lá os mais antigos de 4 marchas. Aqui ele foi atualizado para atender o Etios 1.3 e 1.5. É um câmbio que se sai muito bem para esses carros leves, né? São bem confiáveis se você cuidar bem deles também, obviamente, um dos mais robustos aí do mercado, com certeza, sem maiores relatos de problemas crônicos, então com expectativa de vida útil bem maior, nessa linha aí dos Etios aí, sem maiores relatos também de problemas crônicos. Passando aqui agora para a linha Volkswagen e Audi, começando lá com os 01M automático convencional de 4 marchas, equipou o Bora 2.0 até 2007, Golf 2.0 até 2007 e os A3 e A4 também até mais ou menos essa época aí. Transmissão de trocas bem suaves, com bom escalonamento de marchas, apesar de ter apenas 4 marchas, né? Mas é um câmbio que se comporta muito bem em qualquer regime de rotação. Porém, ele tem uma particularidade mecânica aqui.
ele utiliza um fluido diferente, específico, para o diferencial, né? Tem uma câmara separada para o sistema de diferencial e a outra para as engrenagens ali planetárias das marchas em si. Então é um câmbio de construção um pouco mais complexa, que você tem que ficar um pouco mais atento com as manutenções preventivas para não ter maiores problemas. Que se tiver maiores problemas num câmbio desse, vai ser tudo bem mais caro de arrumar. E os problemas mais comuns de ocorrer num câmbio desse estão relacionados aqui com falha na bomba do fluido principal, superaquecimento generalizado, mesmo sendo equipado com trocador de calor, ele não está livre de um possível superaquecimento, e isso pode causar um desgaste excessivo no corpo de válvulas, falha no trocador de calor e falha até mesmo no gerenciamento eletrônico. É um câmbio que tem mais relatos de problemas crônicos. E como eu disse, né, qualquer reparo nesse câmbio vai ser trabalhoso, demorado e caro. E se você estiver olhando um carro desse para comprar, os testes mais comuns de se fazer é observar ali se a transmissão não está travada em primeira marcha ou até mesmo desengatando a primeira marcha ali involuntariamente. Principalmente depois que essa transmissão esquenta, depois de funcionando ali por uns 5 a 10 minutos, é mais fácil disso acontecer. Além disso, ocorre patinação frequente na troca da segunda para a terceira marchas. Em alguns casos também podem ocorrer fortes trancos ao engatar o câmbio em D ou em R. Esses trancos são tão fortes que, dependendo da situação, pode até desligar o motor. Ou o câmbio também costuma travar em terceira marcha. Condição essa que é característica de um câmbio no estado de emergência. Ele trava na terceira marcha porque detecta um problema. Então ele fica ali para tentar ainda funcionar, mas sem exigir muito dele. E o problema é que não aparece nenhum aviso, nenhum alerta no painel aí de estado de emergência. Então é algo que você tem que observar na prática ali o que está acontecendo mesmo. Resumindo, não é um câmbio muito confiável, não é um câmbio barato de manter, eu diria. Então, se você puder evitar os carros com esse câmbio, evite. É fácil de identificar, né? Esses Volkswagen aí mais antigos são os de 4 marchas e eles não têm opção de trocas sequenciais ali na alavanca, né? Por exemplo, se você estiver olhando um Golf ou um Bora, a alavanca desses câmbios mais antigos parece muito com as dos mais novos que eu vou falar, né? Que é as do Tiptronic. Porém, ela não tem ali a opção de mais e menos, né? Nesses câmbios 4 marchas. Então, bem fácil de identificar. E já que eu falei dos mais novos, né, vamos passar aqui para a linha 09G Tiptronic, fabricado pela Aisin, código TF60SN. Aqui também automático convencional, porém de 6 marchas, com opção de trocas sequenciais, também acoplado ao motor por conversor de torque. Esse câmbio suporta um torque de entrada de até 280 Nm, então mais que suficiente para equipar carros como Passat 2.0 até 2008, Jetta 2.5, né, o Jetta de 5ª geração, também os 2.0 Comfortline de 6ª geração, os 250 TSI 1.4 de 7ª geração, na linha Golf 2.0, geração MK4,5, Golf 1.4 TSI de 2016 em diante, né, aqui já o MK7, Tiguan 2.0, novo Polo, Virtus com motores TSI, além de T-Cross e Nivus também equipados com motores TSI. Então a gama de motores aqui é enorme. A Volkswagen começou a adotar esse câmbio lá em 2008 e utiliza até hoje nos veículos 0 km. Já é aqui sim um câmbio bem mais confiável, bem mais resistente. Se você cuidar bem dele, vai ser bem mais difícil de ter problemas crônicos. E durante todo esse tempo aqui, ele passou por várias atualizações, tanto de software quanto mecânicas. Então, quanto mais novo for o carro, mais otimizado tá esse câmbio. Então, ainda mais resistente, mais confiável. Mas é claro que não existe câmbio inquebrável, como eu já falei, né? E se não for bem cuidado, esse câmbio também pode apresentar problemas para resolver. Os sintomas mais característicos de defeito nesse câmbio são os trancos que acontecem nas trocas de segunda para terceira marcha ou de terceira para segunda também, porém só são perceptíveis quando essa transmissão atinge a temperatura ideal de funcionamento, né? Depois ali dos 5 a 10 minutos em funcionamento. Ou seja, não tenha pressa para fazer um test drive quando estiver olhando um carro desse para comprar. Deixa ele funcionando um tempinho ali em marcha lenta, depois saia com ele, observe bem as trocas de marcha, teste as trocas sequenciais, se está funcionando tudo certinho. Porque se você não ficar ligado com esses probleminhas aí, quando eles começam a aparecer,
eles vão piorando com o passar do tempo e vão causando outros problemas no caminho. Esses trancos eles podem criar um estresse e um consequente desgaste prematuro em homocinéticas, em coxins do motor, sem falar no próprio câmbio em si, que já vai estar ali com a deficiência de pressão hidráulica, então vai ter um desgaste maior também em corpo de válvulas, nas próprias válvulas solenoides, e aí se precisar abrir um câmbio desse também para arrumar, não vai ser barato. E dentro ainda dessa linha dos Tiptronic, tem os 09M, que são os Aisin TF62SN. É basicamente o mesmo câmbio, só que com uma resistência maior ao torque de entrada. Esses câmbios aguentam até 450 Nm de torque vindo no motor. E eles vêm equipando principalmente aí as Tiguan. Passando para câmbios um pouco mais compactos, vamos falar aqui de um dos mais famosos, né? Os iMotion, código SQ200 ou ASG. Que nada mais é que os MQ200 automatizados, né? Assim como os Duologic e Z-Tronic. Aqui é um câmbio de embreagem simples a seco, de 5 marchas, vinha no Polo Sedan ali de 2009, 2010 em diante, com motor 1.6 apenas, linha Gol, Voyage, Fox, com motores 1.6 também. É um câmbio que apresenta as mesmas particularidades, os mesmos problemas e detalhes de funcionamento lá dos Duologic, lá dos Z-Tronic que eu falei na parte 1. Mas vou ressaltar novamente aqui para você. As trocas de marcha nesse câmbio são feitas por um robô, né, popularmente chamado de robô, que é um conjunto de válvulas solenoides, né, pressurizadas por um fluido hidráulico, que atuam diretamente ali em cima do câmbio. E elas é que movimentam aquele trambulador, ou seja, elas fazem a função da alavanca de marchas ali que você precisaria ficar trocando as marchas. Ali o próprio módulo eletrônico gerencia da melhor forma possível para fazer aquelas trocas de marcha ali por você. Do trambulador para baixo ali, parte mecânica é o mesmo câmbio manual. Então alguns detalhes devem ser observados quando você estiver dirigindo um carro desse para evitar principalmente aqueles tranquinhos chatos ali nas trocas de marcha, né? Da mesma forma que você dirige um carro manual, quando você vai trocar de marchas, você dá uma folgadinha ali no pedal do acelerador para fazer uma troca suave, né? Aqui no automatizado é a mesma coisa. O câmbio faz a troca por você, mas se você manter o pé ali no acelerador, como num câmbio automático convencional, quando entrar a próxima marcha, ele pode dar um tranquinho, principalmente se você estiver subindo um morro, exigindo um pouco mais de carga ali, na hora que entrar a próxima marcha, vai dar tranco. Então você tem que ter aquela malícia ali de dar uma folgadinha ali no pedal do acelerador quando ele estiver fazendo a troca. A troca não é muito rápida, ela é mais ou menos ali no tempo de uma troca manual, um pouquinho mais rápida do que você demoraria para fazer a troca ali manualmente. Então dá tempo de você aliviar um pouco ali o pedal para não dar trancos. Em câmbios mais novos, mais atualizados, geralmente esse corte na aceleração ele é feito de forma automática, mas lá nos primeiros, né, nos 2009, 2010, 2011, você tem que fazer isso de forma manual. Agora é claro, se você estiver tomando esses cuidados e ainda assim estiver dando trancos excessivos, inconvenientes em várias situações, pode ser que o problema não seja só do uso, né? Pode ser que esse câmbio esteja passando por um problema ali de deficiência de pressurização hidráulica e aí também vai acabar gerando alguns trancos ali nas trocas de marcha, indicando que esse câmbio não passou por uma manutenção preventiva. Então, algo para ficar ligado também no test drive. E outros detalhes também você tem que ficar ligado quando estiver fazendo um test drive para identificar possíveis defeitos. Por exemplo, questão de patinação ali nas arrancadas, nas trocas de marchas, pode acontecer e indicar que a embreagem está com desgaste excessivo, está na hora de trocar. Além dos trancos também que eu já falei que podem estar relacionados com o fluido que já passou do tempo de troca, que se não levado a sério essa manutenção pode gerar um custo alto de reparo lá na frente. É claro que esse câmbio ele também foi desenvolvido para não ser dos mais caros de reparar. Ele tem um custo de reparo bem inferior comparado com o câmbio automático convencional e até mesmo comparado com o câmbio CVT. Mas ainda assim, é bem mais barato você fazer as trocas de óleo preventivas de fluido ali no tempo correto do que você ficar rodando ali, insistindo com esse câmbio dando problemas e depois gastar com a manutenção corretiva. Eu diria que é um câmbio que dá para você utilizar se você souber levar ele ali bem e fizer a manutenção preventiva dele.
mas ele não tem um comportamento comparável com uma transmissão automática convencional ou com uma CVT. Não vai ser tão confortável ao rodar. Então, eu digo para você evitar esses carros com esse câmbio. Eles também têm um pouco mais de facilidade de apresentar problemas crônicos ali, principalmente na parte do robô ou no módulo de gerenciamento. E falando em câmbios não muito confiáveis, né? Passando aqui agora para o DQ200, que é um automatizado de dupla embreagem a seco de 7 marchas. Veio no Jetta 1.4 TSI em alguns anos modelo, no Golf Variant 1.4 TSI até 2015 e nos Audi A1 e A3 com motores 1.4 e 1.8 TFSI. É um câmbio de funcionamento exemplar de trocas de marchas bem rápidas, como todo bom dupla embreagem, proporciona uma experiência incrível ao guiar, é um câmbio de proposta esportiva de fato. Porém, foram tantos problemas crônicos ocorridos aí que esse câmbio não ficou muito tempo no mercado, foi tirado de linha aí. E o mais comum de acontecer são os ruídos e desgaste prematuro do conjunto de embreagens, que são de construção um pouco mais complexa, tem baixíssima tolerância de montagem, de ajuste, não é qualquer mecânico que vai conseguir fazer a troca dessas embreagens, então é outro ponto para você ficar ligado também. Além disso, é bem comum de acontecer falhas no conjunto da mecatrônica que faz esse gerenciamento aí e atuação nas trocas de marchas. E o que mais acontece aí é uma falha principalmente no acumulador de pressão, que aparentemente ele foi subdimensionado para a pressão de trabalho desse sistema. Essa peça, em algumas situações, ela literalmente se parte e se torna inutilizável aí, dependendo da demanda. Então é algo para ficar bem atento antes de levar um carro desse para sua garagem. Se você quiser um dupla embreagem um pouco mais confiável, eu diria para você pegar aí os carros equipados com câmbio DQ250 ou 02E, também chamados aí popularmente de DSG, já na linha Audi é chamado de S-Tronic. Aqui também é um automatizado de 6 marchas, de dupla embreagem, porém aqui elas são banhadas a óleo, que vinha equipando Jetta 2.0 TSI, Tiguan FSI e TSI 1.4 e 2.0, Passat também FSI e TSI 2.0, Fusca TSI 2.0, Golf GTI de 7ª geração, Audi A3 e A4 com motor também 2.0 TFSI. É basicamente o mesmo princípio de funcionamento do DQ200 que eu falei, porém aqui é um câmbio bem menos problemático, principalmente com relação ao conjunto de embreagens. Lá, como elas não têm lubrificação por óleo, elas estão mais suscetíveis a superaquecimento e a desgaste prematuro. Já aqui no DSG, esse problema é mais difícil de acontecer. Mas ainda assim é um câmbio que não está livre de defeitos. E os mais comuns aqui de ocorrer são uma entrada repentina aqui no modo de emergência, pode ocorrer também um desengate involuntário ou demora para engatar, principalmente a marcha ré, é algo para você ficar atento quando estiver fazendo um test drive no carro desse, além de ruídos e trancos quando você tirar a alavanca de R ou de N. E esses defeitos geralmente são provenientes ali do módulo de gerenciamento das trocas de marcha, popularmente conhecida como sanduíche, que vem tudo ali dentro dele. É composto pelas válvulas solenoides, sensores, corpo de válvulas e a própria unidade de controle eletrônico, fica tudo ali dentro de um módulo só, que é um pouco mais complexo de abrir para reparar só um componente ali. Então, geralmente se troca o módulo inteiro, que é mais fácil, mais rápido de trocar, porém bem mais caro também. Eu diria que é um câmbio um pouco mais confiável, né, que os embreagens a seco lá de 7 marchas, mas é um câmbio que você tem que ter um cuidado adicional com ele aí, não deixar passar a troca do fluido de forma alguma para evitar ao máximo um problema caro de resolver. E ainda falando aqui de câmbios da linha Volkswagen, tenho aqui o mais compacto e também mais recente, AQ160-6F, fabricado também pela Aisin, vem nos novo Gol, Voyage com motores MSI, Polo e Virtus também MSI, e o Golf, que vinha também equipado com motor MSI. Ele foi lançado para substituir o iMotion. Aqui ele é um câmbio automático convencional de 6 marchas com opção de trocas manuais e com função Sport até. Como eu disse, aqui é um câmbio fabricado pela Aisin para veículos de entrada da linha Volkswagen,
que têm o menor torque de saída, equipados geralmente com motores MPI ou MSI. A princípio está sendo um câmbio até bem aceito pelo mercado, tem trocas rápidas, suaves, sem trancos, em condições normais de funcionamento. É um câmbio bem confortável e obviamente bem mais confiáveis e resistentes comparado aí com os iMotion. Aqui um detalhe curioso é que se você vê lá no manual do proprietário, manual de manutenção, o fabricante informa que o fluido dessa transmissão ele é vitalício, ou seja, não precisa fazer a troca. Só que nós já sabemos e aprendemos aqui ao longo desses vídeos que não existe fluido vitalício, não existe câmbio inquebrável, motor inquebrável. Fluido, tanto do motor, né, o óleo do motor, quanto o fluido de transmissão, eles uma hora perdem a sua eficiência, perdem as suas propriedades ali de viscosidade, pressurização hidráulica, refrigeração e podem causar problemas em qualquer transmissão. Talvez não agora, né? Nesses carros mais novos aí com 30 mil quilômetros, 40 mil quilômetros, provavelmente não vai ter maiores problemas. Mas se você pegar um carro desse aí mais rodado, com 100 mil, 150 mil, até 200 mil, pode ter um carro desse aí rodando com 200 mil quilômetros, por que não, né? Então, a chance de dar problemas é maior. Então, a manutenção preventiva, uma troca de fluido, ela é muito importante para ter um conjunto confiável e resistente por muitos anos e por milhares e milhares de quilômetros. Eu diria que uma quilometragem aí aceitável para você fazer uma troca de fluidos seria a cada 60 ou 80 mil quilômetros, ou mais ou menos ali a cada 3 ou 4 anos, o que ocorrer primeiro. Então fique ligado. É no mínimo estranho e curioso montadores fazerem isso, falar que um fluido vai durar a vida toda do veículo. Aí o que estamos vendo é carros um pouco mais antigos com vários problemas crônicos justamente por não ter sido trocado o fluido do câmbio. Não quer dizer que todos falam que não precisa trocar, mas esse tipo de informação de óleo vitalício, na minha opinião, acaba atrapalhando, acaba atrasando cada vez mais aquela mudança de chave da gente que não precisa trocar o fluido do câmbio. Precisa sim, e quanto mais rápido pegarmos esses hábitos, esses bons hábitos, mais teremos transmissões automáticas confiáveis e com menor incidência de defeitos crônicos no futuro. Pelo menos essa é a minha opinião, mas quero ouvir a sua opinião, deixem nos comentários. Você acha que não precisa trocar um fluido do câmbio? Você confia que um câmbio desse vai rodar 300, 400 mil quilômetros sem precisar nunca trocar um fluido? Fala aí pra gente, quero ouvir a sua opinião. E além disso, me diga também, você compraria algum carro com algum desses câmbios aqui? Ficou faltando algum câmbio que eu não falei aqui nesse vídeo? Deixe também nos comentários. Se tiver bastante engajamento, bastante câmbios aí que eu não falei, posso trazer uma parte 3 também. E também para você que não viu a parte 1, vou deixar aqui ao final o vídeo para você assistir como eu prometi. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.